Em uma remota vila montanhosa, uma história extraordinária teve início. Um pastor de ovelhas conhecido como Pedro tinha uma paixão por observar os pássaros que frequentemente sobrevoavam sua região. Um dia ele encontrou um ninho de falcão em uma árvore próxima ao seu celeiro e, para sua surpresa, havia um filhote de falcão entre os ovos. Sem pensar duas vezes, Pedro pegou o filhote e o trouxe para sua casa. Ele decidiu cuidar do pequeno falcão junto com suas ovelhas. Pedro alimentou o filhote com a mesma ração que dava às ovelhas e o mantinha cercado próximo ao curral. Ele até mesmo permitia que o filhote de falcão pastasse junto com as ovelhas nos campos verdes. Os anos se passaram e o filhote de falcão cresceu acreditando ser uma ovelha. Ele balia junto com as ovelhas, pastava nos campos e até mesmo tentava pular cercas baixas, imitando o comportamento das ovelhas. O pássaro havia esquecido completamente sua verdadeira natureza de falcão. Um dia, um ornitólogo, que é um profissional que exerce a ornitologia, que é o estudo das aves, visitou aquela localidade. Ele era conhecido por sua paixão por aves de rapina e, ao ver o estranho falcão pastando com as ovelhas, ficou chocado. Ele se aproximou de Pedro e disse: "Isso não é uma ovelha, é um falcão." Pedro, sorrindo, respondeu: "Bem, ele pode parecer um falcão, mas ele age como uma ovelha desde que era um filhote. Ele cresceu com as ovelhas e agora se comporta como uma delas." O ornitólogo sacudiu a cabeça e disse: "Um falcão é sempre um falcão, independentemente de como ele foi criado. Vamos provar isso." Ele pegou o falcão e o levou para um penhasco alto nas montanhas. Lá, ele segurou o falcão em suas mãos e olhou para o horizonte. "Falcão", disse ele, "olhe para os céus abertos, para as correntes de ar e para a vastidão do mundo. Você é um falcão e sua verdadeira natureza é voar nas alturas." O falcão, confuso no início, começou a olhar para o horizonte e sentir a brisa nas penas. Um sentimento estranho surgiu dentro dele, como se algo estivesse despertando. Então ele estendeu suas asas e, com um movimento majestoso, se lançou no ar. Ele voou cada vez mais alto, recuperando sua verdadeira identidade. Pedro e o ornitólogo assistiram maravilhados enquanto o falcão ascendia aos céus, abraçando sua natureza de pássaro de rapina. A lição dessa história é clara: não importa quão longe você tenha se afastado de sua verdadeira natureza, sempre há a possibilidade de despertar para quem você realmente é e voar alto em direção aos seus sonhos e potencial pleno. A história do falcão que acreditava ser uma ovelha pode ser comparada a um cristão que viveu grande parte de sua vida afastado de Deus. Quando esse cristão finalmente sente o vento do Espírito Santo soprar em seu coração, ele é transformado da mesma maneira que o falcão despertou para sua verdadeira natureza e começou a voar para a plenitude dos céus. Aqui estão 3 lições que podemos aprender com essa comparação. Primeiro, a importância da identidade espiritual. Assim como o falcão estava destinado a voar e caçar nas alturas, todo ser humano foi criado com uma natureza espiritual destinada a uma relação com Deus. Quando nos afastamos dessa identidade espiritual, podemos nos sentir perdidos e fora de lugar. No entanto, quando o vento do Espírito Santo sopra em nosso coração, somos lembrados de nossa verdadeira natureza espiritual e somos chamados a voar mais alto em nossa jornada de fé para junto do sol da justiça. Segundo, o papel do despertar espiritual. Assim como o falcão precisou ser despertado para sua natureza de pássaro de rapina, os cristãos que estiverem afastados de Deus muitas vezes precisam de um momento de despertar espiritual. Isso pode acontecer por meio de experiências de fé, encontros transformadores ou simplesmente pelo toque do Espírito Santo em seu coração de forma simples e plena. Esse despertar os leva a reconhecer quem realmente são em Cristo e a buscar uma relação mais profunda com Deus, o sol da justiça. E terceiro, a possibilidade de redenção e transformação. A história do falcão e do cristão afastado de Deus destaca a incrível possibilidade de redenção e transformação que está disponível para todos. Assim como o falcão não estava condenado a viver como uma ovelha para sempre, um cristão distante de Deus não está condenado a permanecer afastado.
O amor e a graça de Deus têm o poder de restaurar, transformar e elevar qualquer pessoa para voar voos altos junto ao sol da justiça, como mencionado na palavra de Deus. Essa transformação é uma evidência da misericórdia divina e do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Portanto, essa comparação nos lembra que, independentemente de quão distantes possamos estar de nossa fé ou identidade espiritual, sempre há oportunidade de despertar, abraçar nossa verdadeira natureza espiritual e voar mais alto em nossa jornada de fé com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo enfatiza a transformação e a renovação que ocorrem quando alguém se volta para Cristo e abraça sua verdadeira identidade espiritual. É um lembrete poderoso de que em Cristo somos feitos novas criaturas, deixando para trás as coisas antigas e abraçando uma nova vida em comunhão com Deus, o Sol da Justiça. É uma mensagem de esperança e renovação espiritual que se relaciona com a história do falcão e o cristão afastado de Deus, que encontram sua verdadeira identidade e propósito. Que Deus te abençoe.